Então, olha, gente, eu queria que vocês tivessem bastante liberdade de falar, interromper, sabe? E falar, queria mais um bate-papo. Eu não gosto das coisas muito formais, não. Então, por favor, estejam bem à vontade. E eu estava falando para o Felipe, eu estou pedindo ajuda a ele, ajuda a todo mundo, aí o Pedro, o pastor, porque se houver alguma pergunta que eu não saiba, a gente vai discutir, e quem sabe outra pessoa responda e depois a gente esclarece, tá bom? Eu trouxe primeiro uma partezinha mais técnica, para a gente se situar, né? Como é que está o aborto hoje no mundo, né? Como é que o mundo vê. Então, ó, vocês estão vendo aqui meu slide, né? Eu vou passando, se vocês não estiverem vendo, vocês falem, tá? Olha, então o aborto não está passando. Felipe, você está aí? Não está passando o slide, não. Vocês estão vendo, gente, o meu slide? Não, mas... Essa setinha aqui? Tá. Então, gente, olha, eu não sabia que era aqui que passava. Então, o aborto, né, é a interrupção da gravidez antes do feto ter condições de sobreviver fora do útero. Quando se interrompe a gravidez por um motivo para salvar a vida da criança, aí não é aborto, ainda que seja prematuro, né? Mas aí não leva esse nome de aborto. Então, quando se fala em aborto, é morte mesmo, é para matar o bebê, o feto, o embrião. Ele pode ser espontâneo ou induzido, e nós estamos aqui tratando os induzidos, né? Aqueles que as mães deliberadamente querem tirar por algum motivo. O espontâneo é quando ocorre por algum motivo de problema, né? Na mãe ou no feto. A gente tem a impressão, né, de que a incidência é muito alta em adolescentes, né? Mas você vê que não, olha, 7 a 9% só em adolescentes, e na idade de 20 a 29 anos é que está a grande maioria, ó, 51 a 82%. Tá? Isso é só para a gente ter uma noção, assim, de como está, né, o aborto no mundo. Ele é crime, e a penalidade, né, para a gestante é de 1 a 3 anos, e para o médico é de 3 a 10 anos. Só para também ter uma ideia geral. Hoje, no Brasil, é permitido o aborto, aí, nesses 3 casos aqui, não é considerado crime, que é quando tem risco da mãe, de vida, né, da mãe, gravidez resultante de estupro, e anencefalia fetal, que é quando o nenenzinho não se desenvolve, o cérebro ou a calota craniana, alguma parte aqui não se desenvolve. Então, ele vai nascer sem o cérebro. Raramente essa criança vive, geralmente nem a gestação chega ao final. Mas é um dos casos que é permitido o aborto. Desses 3, o único, porque a IPB se pronunciou, né, agora, e botou, né, a sua resolução, o único que ela aceita, considera assim que, né, permitido por Deus, é esse primeiro, é o risco de vida da mãe. Mas isso também com bastante ressalva, porque nos dias de hoje você tem bastante condições, né, de ver isso e limitar, né, esse risco de vida da mãe, e dá para levar essa gestação até a criança ter condições, né, de sobreviver.
o aborto causa muito problema, né, assim, psicológico, psíquico, olha, todos esses são problemas depois, né, visto nas mães que praticaram aborto. Perturbações emocionais, sentimento de culpa, tristeza, ficar lembrando do ato, né, pesadelos, reações relativas ao aniversário do aborto ou aniversário da criança, quando a criança ia nascer, tendências suicidas, dificuldade de ter contato com outras crianças, abuso de álcool e drogas, dificuldade de concentração, ansiedade, síndrome de pânico e depressão. Então, você vê, você paga caro, né? Tudo isso pode acontecer depois e também a morte. O aborto é a 4ª causa de morte materna. Então, a mãe pode morrer por todos os outros motivos e o aborto é a 4ª, bastante. O número de mães que morrem porque abortou, optou por essa opção, né? Isso aqui é muito importante, eu acho que para o jovem tomar conhecimento, eu não conhecia que o dia 28 de setembro é considerado o dia da descriminalização. Existe um movimento muito grande para descriminalizar o aborto, para ele ser legal, né, no Brasil. E foi isso que eu me deparei com uma quantidade imensa de artigos na internet sobre isso, e fazendo você, né, aceitar aquilo como verdadeiro, até em sites mais científicos, o incentivo a abortar, em alguns casos, é grande. Eu fiquei bem admirada com isso. E existe um grupo, né, de ativistas levantando bandeiras para descriminalizar o aborto. E eu botei aqui o motivo deles. Eles alegam, esses ativistas, né, alegam principalmente esses aqui, saúde pública, direito, né, dizendo que a mulher tem direito de decidir, né, e autonomia. Direito e autonomia entra aqui mais ou menos no mesmo item, mas elas se sentem assim, o corpo é meu, então eu posso decidir sobre isso, se eu quero ter essa gestação ou não. E é isso que a gente vai tentar, à luz da Bíblia, desmentir. Tá bom? No caso aqui da saúde pública, tem que ter bastante cuidado, porque eles alegam que, como o número de morte nas mães é bem grande, eles acham que é grande porque é crime. Então, elas procuram meios clandestinos, e por isso a incidência grande de morte. Né? Tipo assim, eu quero fazer uma coisa errada, mas eu quero que o Estado me proteja para eu ter recurso, para eu poder buscar saúde pública, buscar esses meios, né? Tem algumas charges, eu botei aqui, olha, para vocês terem ideia. Aqui, olha, uma clínica, né, e bota aborto da mulher rica. Então, bonitinho, a entradinha, o médicozinho aqui bonitinho. Aborto da mulher pobre, aí a sangueira aqui escorrendo, um açougueiro aqui. Isso aqui, elas dizem que é justamente por causa da descriminalização. E isso eu achei, assim, uma coisa que o jovem tem que saber, porque você encontra com essas pessoas, né, defendendo isso aqui e dizendo que é em nome da saúde da mãe. E, sem querer, você pode achar que aquilo está certo, né, mas nada justifica que realmente a gente tem que lutar pela saúde da mãe, mas a partir do momento que ela decide matar, né, o filho, aí não mais. Então, isso é como se fosse uma pegadinha. Ricas abortam, pobres morrem. Outra coisa que eles alegam, né? Aborto ilegal, feminicídio do Estado. Como se o Estado tivesse culpa nesse número de morte aumentado, né, das mães. Outra questão é essa do direito. Então, eles usam isso aqui, né? Meu útero, minhas escolhas. Meu corpo, meu parto, minhas escolhas.
Isso aqui é muito importante a gente ver o que a Bíblia vai falar sobre isso, né? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não matarás. Simples assim, gente. Simples assim, não matarás, ponto. Então, a gente poderia até acabar aqui, porque é muito claro, né? Não matarás. Jesus ainda afunilou mais, né? Botou barreiras ainda mais estreitas, né? Sobre esse mesmo mandamento, né? Quando ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Só de se irar, né? E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito a inferno de fogo. Então, a ordem, né, o mandamento é claro, é muito claro, não é, a gente não tem que ficar tentando entender isso aqui para ver se tem justificativo ou não, né? É bem claro, não matarás. Surge aí uma pergunta: quando começa a vida, né? Porque não matarás. O que eles alegam é que a vida só começa numa parte mais posterior da gestação. Até um certo ponto, você tem sim o direito de matar. Então, eu botei aqui, para deixar bem claro, essa explicaçãozinha aqui, para deixar claro, a vida começa, gente, na concepção. Na concepção, nesse exato momento aqui, que o espermatozoide entra no óvulo, no momento zero, né, da gravidez, ali é o zero da gravidez, ali já começa a vida. Até para recordar, eu sei que todo mundo já estudou isso aqui, mas todo mundo também já esqueceu, né? Então, vamos recordar. Para você ver que é exatamente nesse momento. Isso aqui, na verdade, é uma maestria aqui de Deus, né? É lindo isso aqui, demais. Então, olha, todos nós, homens e mulheres, temos 46 cromossomos, todos. O óvulo e o espermatozoide é a nossa única célula que tem a metade. Quando na mulher se forma o óvulo e no homem o espermatozoide, essa célula, o óvulo, o espermatozoide, ele tem a metade, exatamente a metade do que todas as outras células têm. E na fecundação, isso é lindo demais, na fecundação o que acontece? Essas duas células vão se juntar para formar agora uma outra célula, né? Então, esta outra célula que forma, que é o novo ser, ela começa nesse tempo aqui zero. E daqui, ela, sim, vai se encontrar no útero. Eu até botei aqui para agora um pouquinho mais de detalhe nisso que eu estou falando. Olha, aqui o óvulo, o espermatozoide, no momento que entra, vira agora uma célula com 2 núcleos. Por que 2 núcleos? 23 num e 23 no outro. A primeira coisa que acontece é a fusão desses 2 núcleos. Para quê? Para formar agora uma célula do novo ser, que é uma célula como todos nós temos, 46 cromossomos. Então, a vida começa aqui, não tem como dizer que não, tá? E essa célula, chamada zigoto, que agora sim é a célula já da união dos 2 núcleos, é essa célula que vai se desenvolver. Então, quando lá não matarás, se você matar esta única célula, você está matando um novo ser. Você está matando o ser vivo, já um indivíduo diferente. A mulher não tem direito, porque está no seu corpo, de dizer, não, o corpo é meu, o útero é meu, eu vou abortar. Não existe esse direito. Entendeu por quê? Naquele momento ali já é um novo ser. E isso não está muito bem explicado, mas a IPB se posicionou, né? Eu botei lá no final as resoluções da IPB.
E é isso que ela quer dizer, não explicou lá muito bem, mas quer dizer, o feto é diferente da mãe, só que eles não explicam. Mas é exatamente isso. Já é um novo ser, só está dentro dela, mas já é um novo ser. Então, não tem esse direito, ela não tem esse direito. Porque isso, gente, assim, é um argumento muito forte deles, tá? Por isso que eu estou batendo bem nessa tecla. É um novo ser e já não tem o direito, né? Sobre isso. Deixa eu... Ai, gente, eu estou aqui me enrolada em passar o slide, espera aí. Ó, depois que essa célula, essa única célula aqui agora com 2 núcleos, agora 46 cromossomos, aí ela vem e se implanta no óvulo. E eles acham que... Saiu da apresentação aqui. Saiu o quê? Saiu da apresentação, voltou a tela de todo mundo agora. Não sei se só para mim, acho que para todos, né? Não, Ah, tá. Apresentar agora. Uma janela. Voltou. Tá. Então, gente, então é isso. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque é o argumento deles, né? Então, a vida começa aqui. Então, não tem essa coisa, eu botei até aqui a evoluçãozinha toda, né? Desde do momento zero, né? Até aqui os 9 meses, e até aqui se continuando depois da vida, né? Até o homem adulto. Tudo isso aqui, para Deus, nós vamos ver alguns versículos, para Deus isso tudo aqui é a mesma coisa, gente. Sabe? Deus valoriza cada momentozinho desse aqui, assim como valoriza a nossa vida agora. Sabe? Então, onde está essa linha divisória? Quem tem autoridade para dizer, não, até aqui, no primeiro mês pode abortar? Porque geralmente é esse o argumento. Tá? Quem tem essa autoridade? Só Deus tem essa verdade absoluta. E o homem fica tentando dizer, porque aqui ainda não bateu o coraçãozinho, ainda não tem coração. Ué, então eu também posso dizer assim, aqui ele ainda não tem barba, então podemos matar. Está entendendo o raciocínio? Então, não existe. Aquele momento que nasceu aquela nova célula, ali já é um novo ser. E nós não temos essa autoridade, né, para julgar, até aqui eu posso matar. Não existe isso, tá? Eu achei interessante, e eu botei aqui esse versículo, olha, Deus chamando, dando um puxão mesmo de orelha na gente, olha só. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quer dizer, quem somos nós, né? Nós não sabemos nada. E em nome da ciência, em nome dos meus direitos, em nome dos meus sentimentos, eu posso, então, decidir tirar uma vida, né? Então, Deus nos repreende assim, né? Você não sabe nada, você não sabe nem para onde o vento está indo. Você não sabe o que acontece aqui no ventre de uma mulher grávida. Não pode decidir certas coisas. Deus dá direito à vida em todas as fases, né? Então, não tem essa coisa, não. Esse versículo aqui também, eu achei bem interessante, isso aqui eu vi num debate, se você ainda continuar com dúvida, tem uma conversa na internet
do Augusto Nicodemos com outro pastor, que agora esqueci o nome, Leandro Lima. E foram eles que falaram isso aqui, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha observado isso na Bíblia. Mas preste bem atenção. Se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, observe bem, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. O que Deus está ensinando aqui? Se, por acaso, na briga de 2 homens, uma mulher é ferida e ela vier a abortar, for dano grave, este homem que causou a morte vai pagar com a vida. Olho por olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Entendeu? Então, você percebe aí os princípios, né? O princípio é a vida igual. Né? Se Deus valorizasse mais a vida do homem do que da criancinha intraútero, a pena não seria essa, você concorda? Então, são valores, né? São coisas que a gente vê que Deus dá à vida intrauterina. Então, que autoridade nós temos para tirar, né? Não existe na Bíblia o mandamento não abortarás. Isso não existe, existe não matarás. Mas aqui está mostrando, né? Se você causar um aborto, você vai pagar com a mesma moeda, na mesma intensidade. Então, eu acho que isso aqui fica bem claro, né? Deus dirige as fases. Aí a gente pode recordar alguns versículos, né? O Salmo 139, né? Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, né? Todo mundo conhece esse salmo lindo. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Entretecido nas profundezas da terra, é muito lindo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Gente, isso aqui é importantíssimo. Eu vou mostrar depois também, eu estive lembrando de algumas pessoas que foram chamadas por Deus ainda intraútero, né? Então, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles havia. Que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, né? Como é grande a soma deles, né? É maravilhoso você lembrar daquilo que eu mostrei lá da fecundação e lembrar que desde ali Deus está dirigindo tudo isso, né? Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentas desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Então, são vários, viu? São vários os versículos que mostram o cuidado de Deus naquele período, porque nós achamos que Deus nos chama e cuida de nós hoje, e faz isso mesmo, mas não, desde a vida intrauterina. Ele valoriza as fases, ele diz que os filhos são herança, né? São herança, são os filhos, então é porque tem valor, né? E aqui eu coloquei alguns dos chamados. Olha, Jeremias foi um, né, dos que foi chamados no ventre da mãe. Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta. Então você vê, às vezes nós dizemos, né, eu tive um chamado com tal idade, e tem gente que tem chamado na vida intrauterina. Como decidir isso? Como pode uma mãe ou casal decidir isso e abortar?
É por isso que eles alegam que isso não é um problema de religião. Esse tudo que eu entrei, eles tentam tirar a religião do meio, né? Porque para uma sociedade que não é cristã e que não quer saber de Deus, aí sim, isso aqui pesa na consciência, né? João Batista é outro. O anjo fala, né, para o pai de João Batista: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Já no ventre materno. Paulo também, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Então, gente, eu botei só esses, mas que eu lembrei desses, né? Mas talvez se a gente procurasse até achasse mais. Tá? Então fica bem claro, né? João Batista de novo estremeceu, né? Lembra, João Batista? Quando a mãe dele se encontra com Maria, né? As duas grávidas, ele se estremece no meio. Então, é sinal de que a presença de Deus e a escolha de Deus, e Deus fazendo esse desenvolvimento todo, né? Olha só, no mundo, tá? Isso também geralmente nos intimida, porque eu li muito sobre isso. Os países desenvolvidos, os países dos primeiros mundos já liberaram o aborto, né? E não se deixe levar por isso, né? Então, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Romênia, Alemanha, Bélgica, Espanha. Então, tem países que a gente considera, né? Países desenvolvidos, Austrália, países do primeiro mundo. Então, assim, mas você não se esqueça disso aqui, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então, não tem essa coisa de país desenvolvido, não. Tem país que não quer saber da lei de Deus. Isso que tem. Tá? Não se deixe enganar por essas vozes, né? Vai pelo que Paulo falou, né? Transformai-vos, né? Pela renovação da vossa mente. Não se deixa levar pelas coisas do mundo. Lembrando também que Jesus falou que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultério, prostituição, falso testemunho, blasfêmias. Então, isso tudo é fruto disso. É fruto disso. E quando você para ver que Deus cuida, né, dessa fase da vida, eles querem que isso não seja levado para o lado da religião. Outra coisa que eu achei importante colocar aqui é quando e quem pode, né, tirar a vida. O que a Bíblia fala disso? Isso é resposta para aquelas mulheres que dizem: o útero é meu, então eu faço o que eu quero. Ainda que fosse, né, o que Levítico fala: quem matar será morto. Né? Então, aquele versículo que eu mostrei, né, especificamente do aborto, né, da mulher grávida, quando é alvejada ali, e agora aqui de uma forma geral. Quem matar será morto. E só pode matar, segundo a Bíblia, a autoridade. Então, assim, a lei, né, nós não temos aqui pena de morte, mas se tivéssemos, é a autoridade, não é um matar o outro, é a autoridade que Deus dá ao ministro, quer ver? Ó? Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, se uma criança, eles alegam muito assim, a gravidez fruto de estupro, essa é uma criança que vai trazer infelicidade. Isso tudo no discurso deles, viu, gente? Não no nosso. Mas, então, ainda que fosse assim, ninguém tem autoridade, a Bíblia não nos autoriza a tirar a vida de ninguém. Mas, se a autoridade é constituída por Deus, né, o juiz determinasse isso, aí sim. Então, ainda que ela pense assim, ela não tem esse direito. Ela não é autoridade. A Bíblia proíbe
terminantemente tirar a vida de outra pessoa. Então, e nós já vimos que desde lá da concepção é uma nova pessoa. Então, eu acho que fica muito claro, né, que não pode. Eu realmente fico pensando em como hoje, eu estou longe, assim, do meio da juventude, né, eu não sei como isso é tratado entre vocês, faculdade, colegas falando, sabe, mas prestem atenção nesses detalhezinhos, sabe, porque são sutis e você tem que ter resposta, né, para cada um deles, tá? Então, eu acho muito perigoso. Agora, também eu acho que uma coisa importante a tratar aqui é que tem perdão, né? Apesar de ser um crime horroroso, é morte, você matou, aquela mãe matou alguém, matou, né, um ser vivo. O que você pode também dizer, né, para as pessoas que estão à tua volta e que de repente passaram por isso, então, Deus perdoa. Não tem nada que Deus não perdoe, que a cruz não seja capaz de perdoar. Então, não deixe passar isso, né? Essa ideia de que agora eu estou perdido, a perder de vista. Não. Apresente Deus para essa pessoa, né? Para essa menina que está sofrendo, peso na consciência, achando que é a pior criatura do mundo, né? Deus perdoa. Não há nada que nós façamos que não haja perdão, exceto não reconhecê-lo como Salvador, né? Então, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, não deixe de consolar essa pessoa que está amargurada porque cometeu um aborto, está angustiada, que ela, né, pode até perder a salvação e Deus nunca mais querer saber dela. Não. Console apresentando a palavra de Deus, né? E aqui eu botei, para terminar, a posição, né, a posição da IPB. A IPB repudia a legalização do aborto, tá? Com exceção do aborto terapêutico, que é aquele daqueles 3 que eu mostrei, o terapêutico é aquele primeiro, que é para salvar a vida da mãe, né? Então, se num caso extremo mesmo, você tiver certeza de que se você tirar a criança, se não tirar a criança, a mãe também pode morrer, esse é o único caso. Não que esteja certo, eles deixam bem claro isso, não é que esteja certo, mas é um mal menor, entendeu? Entre os dois morrerem, ou ter que optar pela vida de um dos dois, aí faz-se a opção pela vida da mãe, tá? Mas não é que seja um mal menor. Ah, sim, pode. Não, não é isso, não é nesse sentido. É sabendo que está cometendo uma coisa grave, mas entre uma ou outra faz-se a opção de salvar a vida da mãe. Eles repudiam anticoncepcionais abortivos, porque existem alguns anticoncepcionais que são abortivos. Né? O anticoncepcional, ele tem que impedir a fecundação. Se ele aborta depois da fecundação, ele já é abortivo. Tá? Isso também é meio camuflado. Então, quem vai usar algum anticoncepcional, procure saber bem qual é o correto, tá? E conclamar o povo evangélico de um modo... Isso aqui é para vocês, jovens aí, hein? Vocês estão na linha de frente disso aqui, né? Conclamar o povo evangélico, de um modo geral, principalmente o presbiteriano, a se manter firme na palavra daquele que é o Senhor da vida, Deus. Pois, assim fazendo, estamos na linha correta e mantendo uma sociedade mais saudável, como sal da terra e luz do mundo que somos. E realmente, gente, num mundo como está hoje e assim, fala-se com muita naturalidade e dando um tom de que estão corretos, né? A gente tem que falar, sabe? A gente tem que mostrar, a gente
tem que brigar com esse povo, tem que mostrar. Eu fiquei bastante preocupada, porque eu achei tanto site tendencioso, e olha, eu achei poucos falando ao contrário. Nós, cristãos, tínhamos que falar mais, sabe? Eles falam que tem que fazer, e a gente não fala que não tem que fazer. É impressionante. Eu encontrei um site de um padre, e praticamente foi um dos únicos que falava bastante sobre contra, né? Contra. Porque o resto vai falando que o número de morte materna aumenta, e se elas tiverem acesso à saúde pública, isso vai diminuir, e vai por essa linha aí, e todo mundo vai engolindo isso como sendo verdadeiro, né? O argumento é forte, né? Mas é errado. E recomendar que, eventualmente... Oi? Tem uma pergunta para você no chat. Posso ler para você? Pode. Olá. Se a gravidez tiver complicações e tiver que abortar, senão a mãe morre, segundo a lei médica, salva-se a mãe. Mas Deus nos manda não matará. Então, como fica essa situação na vida cristã? Essa primeira resolução aqui da IPB. O que é falado é o seguinte: errado em qualquer situação, mas se for para salvar uma das duas vidas, então faz-se a opção de salvar a vida da mãe. Mas isso com muito critério, porque hoje os recursos são grandes, né? Então não é assim, simplesmente achar que tirando o neném, você estará salvando a vida da mãe. Mas se isso ficar realmente provado, aí faz-se essa opção. Com bastante peso no coração, mas é o menos mal, entendeu? É o mal menor. É só isso, não é que possa fazer abertamente. Isso tem que ter bastante critério, mas é o único caso. O caso de estupro, por exemplo, que é um dos casos que se fala bastante, né, em permitir o aborto, não é de jeito nenhum motivo. O trauma já foi o estupro. E não é tirar a criança que você vai aliviar aquele trauma. Tá? Essa sua pergunta sobre a saúde da mãe, né, preservar a vida da mãe, é o único caso. Ainda assim, com bastante critério, com bastante cuidado. Respondi, não, a tua pergunta? Sim. Isso aí, o ideal seria depois dos 18. O ideal, Não, de estrutura, Mas, assim, mas existe, né, a mãe... por exemplo, na adolescência, a gravidez na adolescência, ela é sempre considerada uma gravidez de alto risco. Ela tem um cuidado todo especial, às vezes nem é conduzida essa gestação a nível de posto de saúde, ela é conduzida aqui em Taubaté, né, para a casa da mãe taubatiana, que aí leva o pré-natal de uma forma ainda mais cuidadosa, entendeu? Justamente por causa da imaturidade, né? Mas, na maioria das vezes, leva a gestação muito bem, com bastante cuidado, né? Mas a gestação chega a termo, a criança nasce bem, na maioria das vezes. Então, como aconteceu agora essa menina de 10 anos, né? Realmente, muito, muito novinha, né? Mas ainda assim, deveria ter sido levado a mais tempo, visto e só interrompido essa gestação se realmente visse
que agora a menininha de 10 anos estivesse correndo risco de vida. Entendeu? Não foi o que aconteceu, né, nesse caso. Simplesmente determinou, porque a lei permite, então vamos tirar. E não deveria. É, é, eles não esclareceram muito, né? Isso eu procurei bastante isso na internet. Não tinha assim nenhuma explicação mais convincente, sabe? Eu acho que foi mesmo simplesmente porque quiseram e a lei permite, então vamos fazer. Mas eu acho que, porque há casos de criança, de menina de 10 anos que levou a gestação a termo. Há casos, na literatura tem isso. Então, eu não sei o caso específico dessa menininha, mas o que eu achei, eu não fiquei muito convencida, não, sobre a necessidade de tirar o neném. Então, eu acho que esse aqui é o último, gente, que eu queria terminar com... não, eu acho que eu não li esse último, né? Recomendar que, na eventualidade de estupro, a mulher seja imediatamente objeto de atenção médica. E esses 4 itens aqui é o que a IPB publicou logo depois, né, desse caso aí dessa menininha. Isso eu recebi no WhatsApp, eu não sei se vocês também receberam. Tem coisas antes, eu botei aqui só a posição, a resolução, né? Mas eles antes comentam aqui, que considerando, né, o valor, Deus, isso e coisa da concepção que eu falei, tudo isso, e levando tudo isso em conta, aí eles chegam a essa conclusão. O único caso que nós, cristãos, devemos, assim, concordar, até quem trabalha na área da saúde, né, se de repente se deparar com um caso que tem que fazer, né, o único caso é se a mãe estiver correndo, de fato, o risco. Não como o caso dessa menininha, né? E o jovem cristão, gente, eu nem lembro o que eu botei aqui. O jovem, agora eu lembrei. O jovem, ele está sempre na contramão. Não tem jeito. Vocês têm que estar... Todos nós, né? Mas eu digo jovem, porque vocês estão na linha de frente, né? Vocês estão ali sendo bombardeados mesmo. Faculdade, colegas, grupos, né? Ideias. Então, vocês têm que ter muito cuidado. Muito cuidado. E se convencer disso aqui, vocês têm que estar sempre na contramão mesmo. Aí, mas ninguém gosta de mim, mas eu sou separado. Então, mas é assim, é para isso que Deus chamou a gente, sabe? Para a gente andar na contramão. Lembrando que lá na frente você vai ter a recompensa. Pense nisso. Não tente agradar o mundo, porque o mundo vai sempre nos odiar. Olha esse versículo aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim, né? Jesus falou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, né? Por isso, o mundo vos odeia. Então, gente, compre essa briga, sabe? Compre essa briga, sim. Se tiver alguma discussão, discuta, fale. Não, Deus fala para não matar, e Deus cuida do nenenzinho desde a concepção, e desde a concepção já é vida, já é um ser vivo, já é um ser independente da mãe, ela não tem esse direito, né? E quem é que determina, quem é que põe essa linha divisória, né? Há 1 mês, 2, 3, 4... Olha, aqueles países que eu vi ali, que eu mostrei para vocês, varia ali o tempo, né, que eles permitem o aborto, varia o máximo ali até 28 semanas. 28 semanas é muita coisa. Quem é que determinou, né? Antes de 28 pode, depois de 28 não. Antes de 10 pode, depois de 10 não. Então, não pode existir essa linha divisória
colocada pelo homem. É vida, é um ser desde a concepção, tá bom? E é isso, e vamos comprar essa briga, tá? Porque a briga tá feia aí. Eu acho que eu acabei aqui. Mais alguma pergunta?